pessoal, bem-vindos a mais um episódio do E Tá Tudo Certo. Já vou pedindo para se inscreverem no canal, acionarem o sininho para receber aí os novos episódios que vão sendo lançados. E hoje eu estou aqui no consultório da doutora Soraya Canaziro, falei certo? Falou certinho. Muito obrigada por me receber, Eu que agradeço, Soraya. o convite. Qual a tua especialidade? Primeiro falar para o pessoal. Tá. Eu sou psiquiatra de crianças, adultos e adolescentes. Adultos e isso. Isso é. E você é pesquisadora, não é, Soraya? Isso, eu fiquei 12 anos na Unifesp, né? Fazendo pesquisa na área de transtorno de estresse pós-traumático. Nossa, que importante isso, né? Então, e assim, e lá, além de fazer a pesquisa, eu também dava supervisão para os residentes. E hoje você tem um olhar para canabidioides, é isso? É assim isso, eu acho que, assim, né, tudo o que vem para agregar no tratamento para os pacientes que pode melhorar a qualidade de vida, então acho que assim, a gente acaba estudando, tentando se inteirar para poder oferecer o melhor, né? Claro. E então, quando surgiram as pesquisas e quando o Brasil, né, aqui no Brasil foi em 2014 que a Anvisa começou a liberar a importação. Não tem produção ainda no Brasil? Não, ainda não. E então em 2014, né, começou a liberar para pessoa física que tinha que ter prescrição médica, claro. Tudo mais. Aí em 2015 fizeram uma RDC, né, já com todos os critérios. O que é RDC? Então, RDC seria uma regulamentação mesmo formal, né, de importação do produto, então especificando toda a documentação necessária que a Anvisa iria aprovar. Pra você ter uma ideia, de 2015 a 2020, foram mais de 15 mil pedidos e uma base de 1.300 prescritores hoje é bem maior, né? Mas essa é a estatística que a gente tem. Nos Estados Unidos, já praticamente já está liberado o uso da cannabis medicinal, né, em quase todos os estados, e a partir de 2004, já no estado da Califórnia, eles já começaram. Então, assim, no Brasil veio muito depois, né? E ainda, então, os estudos... Ainda é controverso isso, É bastante controverso por causa do número de estudos e da quantidade de participantes dos estudos. Entendi. Tá, a população do estudo ainda não é tão grande para se ter resultados. Para algumas patologias a gente tem um corpo de estudos científicos já com uma maior, né? Então, e para outras doenças, por enquanto, é mais uma comprovação clínica, tem poucos estudos, né? Então, ainda, por isso é um pouco, controverso. É controverso, Essa semana nós tivemos aí a liberação de uma quantidade de maconha, a descriminalização da maconha, então ainda tem uma coisa, né? Mas se a gente pensar, por exemplo, a cocaína, a gente tem medicamentos, né, e anestésicos com base, os opioides, então a medicina se utiliza de coisas controversas mesmo. Eu particularmente, eu sou contra a liberação do uso da maconha, né? E aí não é nem a questão hoje mas assim, eu sou contra. Mas a cannabis medicinal seria o canabidiol, né? E as outras substâncias também da planta que são utilizadas como medicinal. A gente sabe que existe uma contribuição positiva para algumas patologias, né?
e eu uso como coadjuvante, Tá. né? Porque eu acho que, assim, em muitas patologias a gente vai manter a medicação, né? Que tem a prescrição alopática Claro. associada por uma alimentação saudável, outros hábitos, terapia, e aí a gente vê que tem um resultado com melhor prognóstico, né? Eu assisti uma palestra da doutora Soraya, eu achei muito interessante que na palestra você falou que na medida do medicamento, se você tomar mais ou a menos, ele não faz efeito. Eu achei isso muito interessante. E até se a gente pensar, né, falar, então tudo bem eu usar a planta em vez de usar o medicamento, mas aí a dosagem. Não, e assim, não é uma questão, não é para todo mundo, não é para todas as patologias, né? Sim. Existe interação medicamentosa, sim, existe efeito colateral, tem pessoas que vão ter indicação para poder usar, tem outras que não, né? Assim como todos os todos os remédios, sim, né? é uma química que está interagindo no teu corpo, ela não é inócua, né? Não é, eu acho que é assim, né? Aquela questão, as pessoas acho que vêm com uma expectativa muito grande que a, a- é o A milagre, salvação, a né? salvação. Não, não é, não. Eu acho que para algumas patologias a gente vê que tem um resultado muito bom, Positivo, né? que tem isso baseado em estudos. Outras indicações para outras patologias a gente não tem tantos estudos, então é mais uma observação mais clínica, Que é né? válida também, né? E hoje, dentro da medicina baseada em evidências, por isso que é uso ainda controverso, que muitos médicos não, assim, não aderiram, né? Por conta disso. Agora, tem alguns usos que a gente sabe que, de fato, tem um resultado. O primeiro que eu ouvi era a utilização para náusea na quimioterapia. Isso. Hoje, a Anvisa, né, é assim, o que já está aprovado? Então, é para uso em epilepsia refratária, isso até em criança. O que Então, significa epilepsia refratária? é uma epilepsia grave, de difícil controle e que não de difícil resposta com outros medicamentos, né? E aí a gente tem a síndrome de Lennox-Gastaut, de Dravet, então tem algumas, são exemplos, né? Sim. Então hoje, aprovação, inclusive hoje para poder pegar no SUS, né? Ah, que interessante. Interessante isso do já SUS já disponibilizar só para essa doença, né? Tá. E então a gente sabe, tem vários estudos e tudo, então eu acho que é um uso bacana. No caso do câncer, né, pela ação do canabidiol, quer dizer, do CDB e do THC, às vezes você pode compor os dois, né? Tem medicamento que a gente chama de full spectrum, que tem o CBD mais o THC, e tem outros que tem o CBD isolado. Então, no uso de doenças oncológicas, para efeito colateral dos quimioterápicos e para radioterapia, então a gente sabe que tem uma ação, por exemplo, do CDB para anti-inflamatório, antiemético, analgésico. Nossa, né? já é um ganho grande. Então, diminui a náusea, as dores, né? E uma doença grave, muitas vezes, né? E que o corpo precisa reagir. Imagina, você está fazendo uma quimio ou uma rádio, o corpo precisa reagir. A pessoa não come, debilita muito o paciente, e né? na prática a gente vê que, assim, ajuda a melhorar a qualidade de vida, né? Porque no final das contas o que a gente quer é que o paciente tenha Claro. né, uma qualidade de vida. Então, tem sim. Para dor crônica. Dor crônica. Eu lembro na palestra que eu assisti que você falou sobre artrite e artrose. Então, porque tem uma ação anti-inflamatória e analgésica. Então, muitas vezes aí os reumatologistas acabam associando, né? Como eu sou psiquiatra,
eu trato quando há indicação, com todos esses cuidados, né? Se não vai ter, assim, vendo se vai ter ou não interação medicamentosa, se Isso é esse muito paciente tem importante, indicação, né? a idade do paciente. Então, aí, quando há indicação, então, né? Mas para as doenças que são os transtornos mentais, né? Sim, sim, que Mas é a eu tua sei, área. então, que é minha área. Agora, eu conheço, por exemplo, artrite, fibromialgia, na questão aí dos efeitos colaterais do paciente oncológico, né? Então, aí tem esclerose múltipla. Então, hoje a gente sabe que em algumas outras doenças, né, que o cannabis acaba sendo Um um adjuvante. adjuvante importante. E insônia. Insônia também, principalmente, atualmente, assim, tem vários tipos de insônia e tem aqueles pacientes crônicos, né? Então, que já vem tomando benzodiazepínico, que são aqueles medicamentos faixa preta, que a gente Sim, sabe que sim. causa, além da dependência física e psicológica, existe a questão de um prejuízo cognitivo Sim, a com pessoa a fica zureta no dia memória. seguinte, né? Não Isso, consegue, não consegue manter uma vida produtiva, porque isso. Então, é uma alternativa, não é a única, mas é uma alternativa muito válida para a gente poder desmamar, suspender esses remédios hipnóticos, né, que aham. trazem um prejuízo aí para o paciente. Então, também é uma alternativa. E eu lembro que você falou também na palestra sobre observação do fígado, né? O canabidiol ele dá uma sobrecarga no fígado. Porque ele funciona como qualquer outro Medicamento. medicamento, né? Essa sobrecarga é que é assim, por exemplo, ele faz interação medicamentosa principalmente com anticonvulsivantes e com anticoagulante. E nessa interação, aí sim, você pode aumentar as enzimas hepáticas, né? Ter sonolência, letargia. Então, por isso que é muito importante para o médico que vai prescrever, né? Ter esse conhecimento, Com né? certeza. Do que, como é que, das indicações, das interações medicamentosas e tudo mais. Então, isso é importante. Não é de qualquer jeito, Não. né? Às vezes uma visão mais popular de que assim, não, é de erva e o que é de erva é mais natural. Não é bem assim, né? Não, e não é, e tem efeito colateral, tem interação medicamentosa, tem indicação, Sim, tem né? Tem dosagem. dosagem. Então não é algo que veio como uma panaceia assim milagrosa, né? De que, nossa, porque serve para tanta coisa, né? Tem vários Sim, sim, efeitos. Não, mas não é assim. E eu acho que lembra muito quando a fluoxetina, que foi o primeiro inibidor sim, sim, seletivo sim. da recaptação da Aham. serotonina, quando veio, como veio a pílula da Sim, felicidade, né? sim. Então eu acho que não. Ajudou muita gente, né? Sem dúvida, mas ela é restrita a um grupo, né? E tem um efeito também, né? Essa questão do efeito psicológico de quando a expectativa é muito grande, então assim, né, de ter essa melhora meio placebo, né, que Aham. a gente Sim, sim. chama, Já de saída já já de tem saída, uma. porque antes do paciente começar a tomar, tanto o paciente como a família tem aquela expectativa que aquilo vai dar certo, né? Que é uma coisa boa, né? Porque sempre que a gente tem um doente mais crônico na família, se procura tudo, né, doutora? Ah, não, e eu acho que quando há indicação e tudo mais, eu acho que é importante, porque a gente quer que o paciente, né, melhore. Claro. Mas existe muito essa expectativa, né? De Agora achar vai, que, né? nossa, vai, e isso acaba tendo um certo efeito mesmo, né, É, é. no resultado.
Que pode ser bom ou pode não ser, né? Porque pode dar um desânimo, porque nem todo mundo reage, mesmo que seja super indicado para aquela pessoa, às vezes o organismo ele não reage como deveria. Como para qualquer medicamento, Sim. a gente hoje sabe que tem subpopulações dentro da mesma patologia, né? Por exemplo, na depressão ou na ansiedade, a gente sabe que assim, as pessoas podem ter o mesmo diagnóstico, mas existem subpopulações dentro do mesmo diagnóstico que vai ter um grau e um resultado diferente na resposta para determinados remédios. E aí o que vai depender, aí são as bases neurobiológicas do paciente, né? DNA, existe também a questão ambiental, mas aí assim, então tem subpopulações, né, dentro da mesma patologia que vai responder de formas diferentes para os remédios em geral. Para tudo, né? Para tudo. Pra e aí tudo. entra o canabidiol também. Da planta da cannabis, que subprodutos que a gente tira no caso do medicamento? Tem o canabidiol, que é um dos produtos, né? Porque não é assim, então vamos fazer extrato da planta que vai funcionar. Não é assim que funciona. Não. Então, a gente sabe que tem o CDB, que é o canabidiol, né? Tem o THC, tem os outros tipos, também tem o CBG, tem mais outros que são terpenos, então são subprodutos, né? E que por exemplo, tem os receptores dos endocannabinoides, eles estão distribuídos no corpo inteiro, né? Então não é só uma coisa mental, tem outros órgãos do corpo. Não, no pulmão, no coração, né? Em todos os órgãos. E aí, em determinados locais, você vai ter uma predominância mais do CB1, né? Ou do CB2, que a gente chama aí, que são os receptores. E a ação vai depender de duas substâncias que foram encontradas, né? Que seria a Nanda. A Nanda tem um nome aí, né? Mas são duas substâncias que vai fazer como chave e fechadura. E aí sim, indo para os receptores, aí vai fazer fazer a ação, né? Mas existe no corpo inteiro esses receptores. E a pessoa toma ficando barato? Não. Não? Não. Tem gente que fala assim, não dá para dar só para ficar numa boa, para dar uma relaxada no final do dia. Não, é diferente. Até para você poder... Então, o CBD, né, que é o canabidiol, ele não tem essa ação, né? Quem teria essa ação psicogênica que você da maconha, seria o THC. Só que para ser considerado medicinal, o THC tem que ser abaixo de 0,3 miligramas. Então, a quantidade do THC não chega a mexer. Não chega a mexer, né? E aí, no caso, o THC teria um efeito anticonvulsivante, neuroprotetor, né? Para por exemplo, para isquemia. Nossa, que interessante isso, né? Agora, numa quantidade maior que 0,3, já nem é considerado medicinal, né? Aí você pode ter, mesmo dentro dessa concentração do THC considerada medicinal, você tem pacientes que podem ter alguns efeitos colaterais de ficar um pouco mais letárgico, agitado, ao contrário. Né? Então, quando você coloca o canabidiol, né, junto com o THC, você tem um equilíbrio, porque aí esses efeitos colaterais do THC seriam combatidos, digamos assim, eles pelo combinados, CBD. Um equilibra o outro. E aí a gente fala de efeito entourage, né?
que é uma sinergia da ação entre essas duas substâncias. Ah, que interessante. Eu achei que acalmasse. Eu achei que até a planta, quando a pessoa usa de forma recreativa, em vez de agitar, eu achei que acalmasse a pessoa. Porque a ideia que eu tenho é da pessoa usar e ficar assim, meio flutuando, meio. De dar o barato. Isso, do barato dá para acalmar, não para agitar. Que interessante. Então, não. Num primeiro momento, acho que até essa sensação, mas assim, quem dá todos os efeitos psicoativos, Sim. né, comportamentais é o THC, só que na maconha é uma quantidade, a concentração é muito alta, né? E não é só THC, aí são várias outras substâncias. Isso quando é pura, né? Pois é. Né? Porque também quando o mercado ele não é um mercado farmacêutico onde as pessoas compram a planta de forma recreativa. Então, na verdade, você nem sabe se tem só a planta lá. Tem isso também, né? Será que qual está sendo a dificuldade? Tem interesse das indústrias farmacêuticas produzirem isso no Brasil? Tem, mas isso está em tramitação aí, né? Demora, né? Demora muito. Por enquanto já tem indústria, acho que a maioria é importada mesmo. Pelo menos o material, né? Mesmo que se invase aqui, os componentes vêm de fora. Exatamente, mas assim, não foi liberado o cultivo para essa finalidade. Nossa, ainda tem um tempo aí de jurídico atrás disso até a gente conseguir, né? Porque ou para importar a planta é complicado, plantar a planta é complicado, ainda está aí no. E na tua experiência em consultório, né, com os pacientes psiquiátricos, o que você pode contar para a gente de bons resultados, assim? Então, olha, por exemplo, nessa questão de pacientes com quadro de insônia e ansiedade, né, que principalmente que vem já com esses hipnóticos, com os remédios, né, que a gente sabe que são prejudiciais e tudo mais. Então eu vejo uma melhora grande, né, nisso, uma resposta bacana e de conseguir desmamar, de conseguir retirar, por exemplo, esses medicamentos que a gente chama de benzodiazepínicos, ou as drogas Z, que a gente sabe dos Zolpidem também, né, que não é faixa preta, mas que causa dependência, que traz vários efeitos negativos aí. A pessoa fica meio dopada, né? Assim, a minha percepção, quando eu pego os pacientes que vão por outras coisas no meu consultório, mas que fazem uso, a minha impressão é que a pessoa está anestesiada, parece que só está o stand-by ligado. Porque não sei se a pessoa consegue dormir, mas ela não consegue descansar. É estranho a gente observar. Porque o sono não é um sono fisiológico. Não é reparador, não, né? Então a pessoa dorme, mas você não tem todas. Quando você toma um hipnótico, né, para induzir o sono, para dormir, até para manter, você acaba não tendo muda a arquitetura do sono, né? Então não é um sono reparador e tudo mais. A pessoa dorme, mas não passa por todos aqueles... Sim, os estágios, né, do sono da vigília para o sono REM. A arquitetura do sono, ela não é preservada, ela fica alterada. Não que não deva usar, porque tem gente que entra num estado que qualquer coisa que dê um relaxamento já tem um ganho, mas não é o melhor sono, né? E não causa só o sono, né? Relaxa muito a musculatura, então isso diminui muito a orientação, tem essa questão motora, então é muito perigoso as pessoas dirigirem, proporcionar queda, né? Então E eu percebo nas pessoas que usam um pouco de apagão.
Sim, a pessoa, ai, não lembra, ela fica tão no automático que tem coisas que não lembra, assim. Ah, eu começo a lembrar depois do almoço, de manhã eu faço as coisas, mas eu não sei direito. Não posso marcar nada de manhã, É isso mesmo, porque acaba, tem essa questão da memória, Ah, né? Então fica, e é um dos motivos também que a gente prefere, né, entrar com outros remédios outras aí, outras medicações, né? alternativas justamente para isso. E na epilepsia, doutora? Então, olha, epilepsia, como eu não sou neurologista, epilepsia eu não trato, Ah, né? tá. Mas para insônia, para ansiedade, existe hoje indicação para depressão, mas assim, não. Não tem um Não, resultado tão porque claro. e aí existia, hoje a gente tem antidepressivos muito bons, né, muito Aham. seguros. Então, e sempre o uso, eu acho que a gente sempre tem que ponderar, né? Então, eu acho que entra como um adjuvante aí Sim. e não, né, como Não como a não droga como a droga principal. principal, e até tem, né, outras orientações também que complementam, tem a terapia, mas o uso hoje para depressão, padrão ouro é o uso de antidepressivos associado à psicoterapia, Tem que, porque senão não muda a causa, né? né? Não adianta. Então mesmo para TDAH é assim, né? Então a gente sabe, existe os tratamentos aí que são padrão ouro. Então, seria um tratamento do cannabis adjuvante, né? Mas sem desconsiderar de fato o uso né, ou tratamento ou uso dos remédios que a gente sabe que assim são bem indicados Sim. para determinadas patologias. Fora o preço. Né? Hoje ainda a terapia com canabidióis ela é cara. Se ela não for pelo SUS, ela é cara. Aí você tirar um antidepressivo que dá certo, que é mais acessível, não tem o porquê. Não, eu acho que é mais mesmo uma terapia hoje adjuvante ainda, né? Não dá para imaginar. E a gente sabe que depressão é uma doença que tende a cronificar, enfim, que, né, tem tantos desdobramentos aí, tanto na saúde física como na saúde mental, né? Isso a curto, médio e longo prazo, não tem como desconsiderar, né, o que a gente Não. sabe que é padrão ouro para o Aham. tratamento. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, o canabidiol ele entra como um adjuvante e Tá. entra para substituir, desde que eu acho que você tem que ter bom senso, você tem que saber Se não é uma o que simples você está prescrição. prescrevendo, para quem é e Aham. tudo mais, e se tem indicação. Então, vai agregar de uma forma positiva, vou melhorar a qualidade de vida e não comprometer, né? Trazer prejuízo em alguma outra área. Claro. Então, aí eu acho que vale a pena. E acompanhamento, né? Não adianta só a Acompanhamento. prescrição sem Não, não, acompanhamento. não, não. Eu acho que como para tudo, Sim, né? Acho que sim. tem que ter aquele olhar, porque em um momento o paciente está de um jeito, depois de um mês está melhor, e aí até na questão do canabidiol, a gente pode também, assim, né, manusear a dosagem, muitas vezes você pode até diminuir. Tem um estudo que foi com os profissionais da área da saúde pós-pandemia, burnout, né? Essa questão do estresse. Sim. Então, que fizeram estudo com canabidiol e que deu certo, deu um resultado positivo, e que mesmo tirando a medicação, depois de um mês, os profissionais da saúde, né, que foram objeto de Sim, estudo, sim. eles mantiveram a melhora. Ah, que legal. É um estudo Saíram do bem. estado, né? Ajudou a sair daquele estado de burnout Isso. e voltar para a normalidade, né? Então, e conseguiram ficar mesmo depois de um mês da suspensão, eles mantiveram a resposta.
Então, não tiveram a melhora. Que interessante. E eu lembro de você ter comentado sobre algumas doenças da senilidade. Isso, porque como tem um efeito neuroprotetor, então, por exemplo, nas doenças degenerativas, no Parkinson, no Alzheimer, né? E então, assim, melhora essa a cognição, né? A gente sabe que hoje os tratamentos que a gente tem para Alzheimer é uma coisa paliativa também, porque você É só degenerativo, diminui, né? mas como tem efeito neuroprotetor, então tem os estudos que assim que eles estão né? O que eles comprovam? Que diminui a morte, né? Dos neurônios de Sim. forma precoce. Então, isso É que assim, quando a gente fala de ajuda, né? neurologia e psiquiatria, pequenos ganhos para a gente são grandes ganhos, né? Eu, na fisioterapia, quando você fica um tempo e consegue, por exemplo, o paciente está engolindo bem. Gente, para a gente né, não vai fazer mais broncoaspiração. Quando você olha de fora, fala, mas é pouco. Não. Quando a gente está com o paciente, não é pouco, é muito. Não e considerando que sem tratamento a doença de Alzheimer ela evolui de uma forma muito rápida, né? E hoje a gente tem tratamentos assim que ajudam bastante, né? E que diminuem essa velocidade da progressão, que eu acho que é assim. Então o paciente vai ter mais tempo, né? Mais qualidade de Mais vida. qualidade de vida. Isso é muito importante para ele e para a família. Nossa, Né? Eu acho que isso não. Então, tudo que pode, né, melhorar, trazer mais qualidade, eu acho que é isso que a gente, né, é o objetivo. Com certeza, é o objetivo. Porque também que adianta a gente viver 120 anos sem entender nada, com uma qualidade de vida ruim. A questão não é essa, né? Enquanto tá aqui na brincadeira, tá bem na brincadeira, né? E assim, olha, já tem nossa, vários, isso, a melhora é mesmo, é muito boa. Nossa, isso é animador, gente, porque é animador. É uma doença degenerativa que a gente não tem cura. Então, tudo que pode melhorar, a gente está falando em qualidade de vida, em autonomia. Eu acho que autonomia é a palavra. Então, eu acho que tem essa. É o que você falou, às vezes a gente introduz e vê uma melhora pequena, mas ela existe. Ela existe. Né? Então, isso não é algo assim, por ser uma doença degenerativa, não adianta você ter a expectativa que a pessoa vai voltar ao que era. Ou que vai conseguir restabelecer conexões, ou, né? Aí eu acho que é bem importante, mas o que agregue uma melhora, né? Em qualidade de vida. Em qualidade de vida. Eu acho que já é muito em diminuição importante. De internação, né? Porque a gente sabe que essas doenças, elas têm algumas coisas secundárias que, por exemplo, vamos pensar, controle de esfíncter. Que bobagem, pode pôr fralda. Só que não está vendo que pode dar infecção, que isso dá internação, isso dá algumas complicações que, se você diminui, nossa, é um ganho muito grande. Né, nessas secundárias. É porque a gente vai vendo que a partir do momento que a doença começa a progredir, já vai, vai comprometendo já bastante essa questão, né, das atividades da vida diária. Isso. Né? E que isso não tem como. Eu acho que o canabidiol não vai, o CBD, né, não vai deixar. Mas, assim, melhora algumas. Tudo que puder retardar é só para a gente ver que, às vezes, o que parece pequeno é muito grande dentro dessas patologias, né?
E o O que é TDA? muito frequente, a gente vê que melhora a atenção. Então, nisso, o paciente ele consegue ficar mais ligado, Mais presente. mais presente, né? Então, em determinado, e também vai depender muito do estágio da doença, Claro, né? claro. Mas isso já é algo que, assim, é perceptível, sim. E o TDAH? Nunca tratei com canabidiol. Sim, se não tem essa indicação. Porque não tem essa indicação, né? Tem estudos que, mas assim, não. Para o TDAH, eu acho que a gente já tem os tratamentos bem estabelecidos. Cai lá naquele caso do antidepressivo, que você tem coisas. Não daria, não. Nunca. Eu acho que tem coisas que a gente sabe, são medicamentos que são já bem estabelecidos, né? E aí, padrão ouro, que a gente sabe que tem muito estudo. Então, eu acho que é importante aí. E a gente estava conversando, fora o canabidiol, nós estávamos conversando sobre o retorno a práticas de vida saudáveis. Né, como isso, porque a gente falou muito de medicação, a medicação, lógico, ela tem sua indicação, mas se a gente somar a uma vida mais saudável, a gente tem um ganho grande. Nossa, e hoje tem um olhar específico para isso. Específico, que é a questão até da psiquiatria, né? Nessa questão aí do estilo de vida. Estilo de vida. Então, isso é muito importante, né? Alimentação, a gente sabe que as doenças também, né, elas ficam muito, assim, em função dos fatores ambientais. Então, o quanto a gente pode melhorar a qualidade de vida, né, tanto para prevenir como para amenizar, como para ajudar a tratar, né? Então, é desde a alimentação saudável, prática de exercício, estimular essa questão social, né, dos vínculos, gerenciamento de estresse com as técnicas, né, de meditação, mindfulness. Então, eu acho que esse conjunto todo, né, ajuda a melhorar muito a qualidade de vida, então, tanto na redução de sintomas como na prevenção. Isso para os transtornos mentais também. Claro. Né? Porque eu acho que ficava muito para a questão das doenças cardíacas, sim, né, para as verdade. doenças clínicas. Mas a gente sabe que isso é muito importante. Existe uma relação muito importante do cérebro e intestino, que a gente sabe que a gente tem muita serotonina, muitos receptores aí no intestino, né, como em outros órgãos, mas sim. Então é muito. Eu venho da medicina chinesa, né? E aí a gente vê que 5.000 anos atrás eles já estavam certos, né? Porque a medicina chinesa ela fala que tudo que é parecido tem correlação. Então, se a gente pegar grosso modo o intestino, ele parece as vilosidades do cérebro, né? Os rins da orelha, a gente vê a qualidade de energia dos rins pela orelha. E você acha que piorou depois da pandemia? Esse olhar se dá um pouco pela requisição que a pandemia ela deixou, de um modo geral, a população muito doente. Eu acho que hoje a gente está mais nas telas, que foi uma coisa que a gente procurou na pandemia. O que é péssimo para o desenvolvimento cerebral aí, né? Se usado até de forma excessiva, isso eu vejo aí para o desenvolvimento das crianças, os adolescentes e até para os adultos, né? Sim, cada vez mais. E eu acho que a pandemia trouxe um prejuízo social, físico, psicológico muito intenso aí, né? E eu acho que fez repensar várias coisas nisso tudo, né? Porque, assim, de poder ter um outro olhar, porque foi algo que eu acho que cindiu. Eu sinto isso também, que existe um mundo antes e depois. Eu sinto isso claramente. Então, eu acho que, assim, teve esse repensar positivo, né? Mas às custas de muito sofrimento aí do que a pandemia trouxe de modo geral, de modo geral, para todo mundo.
Então, Acho que instaurou um medo, né? Você está falando essa coisa da vida social, como é importante até para. E eu vejo hoje assim que parece que as pessoas estão mais próximas, mas a gente está fazendo menos coisas presenciais. outro dia eu vi uma. Tem muito de, né? Uma charge assim. A família na mesa, todo mundo no celular, quer dizer, e aí chega uma outra, né, uma das filhas, para todo mundo prestar atenção, ela traz a máquina de escrever e começa a fazer barulho, né, para chamar atenção. Sim, ali, máquina porque, de escrever, máquina né? de Aquela escrever, coisa. né, que é da... Sim, essa geração acho que nem conhece, se colocar na frente não sabe Não. nem o que é, e não é tão antigo, né? Se a gente pensar em termos de história, a máquina de escrever não é tão antiga, mas a evolução pulou tanto que a geração atual Então, não o conhece. desespero de pegar algo para falar, peraí, vamos chamar atenção aqui. E o que a gente vê mesmo, né? Essa questão das pessoas estarem sozinhas, né? E com isso você vai ficando muito alienado ali, né? Sim. Então perde essa conexão da convivência, de você poder conversar, de você poder interagir, assistir alguma coisa com teus filhos ou com a família, né? Então eu acho que isso é muito importante, essa conexão social é muito importante. E em termos de saúde, né? A gente está falando em termos de saúde mesmo. E aí, assim, quando a gente fala de saúde mental, hoje você está falando de saúde física também, a gente sabe. Tantos sintomas aí, né, depressivos e ansiedade, tem sintomas físicos e psicológicos, Claro. né? Então, são coisas que estão conectadas entre si, que eu acho que essa visão mais integrativa, né, eu acho que é bastante importante hoje para a questão mental. E que bom, né, que a medicina ela traz isso como um marco, porque de outras maneiras a gente já vê isso, mas quando a medicina ela olha de forma sistemática para isso, eu acho que dá uma chancela. Tipo, gente, tem que olhar mesmo, o médico mandou, não tem aquela coisa prescrição médica, né? Porque você está vendo o indivíduo como um todo, né? Não como um pedacinho. Então eu vou tratar aquele pedacinho, não. Você está vendo um todo e tudo o que pode melhorar, agregar para que. Porque o indivíduo ele vai ficar bem de uma forma integrada, né? Sim. Não é. Todo mundo, nós somos multifacetados, né? Não adianta, nossa, ter o corpo maravilhoso e não fazer nada com ele. Tá doente da mesma maneira, né? Biologicamente ele tá bom, mas ele não tem função, não adianta. É muito. E isso eu acho que é uma coisa que agora. Eu acho que a pandemia, de certa forma, aí fez pensar mais nesse olhar, né? Sim. A tua prática de consultório, o que chega mais? Qual é a queixa que chega mais? Depressão, ansiedade, pânico, também atendo transtorno de estresse pós-traumático. Em que casos o que pode causar um transtorno de estresse? Porque às vezes a pessoa tem e ela nem identifica que é isso. Falando da pandemia, né? Tá. Então, vou te dar um exemplo. O paciente, ele vive uma situação de morte. De né? familiar. Tanto de familiar, mas a própria, né, situação. Ele é internado, ele vai para a UTI, tá. ele fica à beira da morte, ali, Entubado, que é uma coisa que passa por, né, e um temor danado. E aí, principalmente o Covid, como ele veio no início, ninguém sabia direito. Sim, tudo. Muita gente morria, Sim, então, sim. e muitos pacientes eles já eram avisados que, assim, olha, seriam entubados e tudo mais. Então, essa situação, para alguns pacientes, isso vai depender, claro, também da questão genética e outras coisas, mas para poder desenvolver um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, então vem de um trauma. Sim, né? sim, claro.
No caso, então, eu estou te dando um exemplo disso. Pais que passaram por algumas questões com os filhos, assim, de sequestro, abuso, né, sexual. Então, assim, situações traumáticas graves, né, que pode ser de alguém muito próximo a você Sim. Ou a própria ou a própria pessoa. pessoa, né? Então, são situações que pode acontecer, e aí, então, é um quadro que, se não for tratado, ele tende a cronificar, né? Bastante debilitante, isso tanto na infância como para os adultos. Pode ter acontecido, por exemplo, chegar um adulto que aquilo aconteceu na infância e chega uma hora. Que sintoma que a pessoa relata nesse transtorno? Então, olha, a pessoa fica em estado de alerta, Reativo, né? então. Fica muito reativa, tem muitos pesadelos, então sempre tem aquela revivescência do trauma, então ela vive com medo, né? Sempre achando que pode acontecer de novo, que aquilo está muito vívido, né? Então a gente fala Não passa, né? que não passa, a pessoa fica muito ansiosa, fica com muito medo e acaba tendo muito prejuízo nas atividades, que você pode ter comorbidades junto com esse quadro do TEPT, né? Você pode ter depressão, você pode desenvolver quadros de pânico, né, junto com isso. Então, tem pessoas que não conseguem voltar mais a trabalhar. É né? incapacitante, É né? incapacitante, exatamente. Então, é uma doença que acaba sendo muito grave, né? E se não for, é o que você falou, olha, aconteceu lá atrás e de repente, na vida adulta, você vê que é uma pessoa que já vem com bastante sofrimento, então aí já vem com um quadro muito crônico, né? E aí é mais difícil tratamento, tem pessoas que melhoram, mas é um quadro mais difícil. Sim. Né? Que pode acontecer na infância, por exemplo, e a pessoa conseguir gerenciar isso até um momento da vida e chega uma hora que ela não consegue mais. Isso que a gente chama de resiliência, né? Quando a pessoa consegue passar por determinada situação traumática, ruim, e que dá a volta por cima, Sim, né? sim. Consegue, apesar daquilo, a vida prossegue, né? Então a gente vê muita gente, né? Sim, não é claro. todo mundo que sofre trauma, Não. que tem a mesma pessoa que sofreu um assalto, um sequestro, não é todo mundo que vai desenvolver o TEPT. Então, e aí vai depender muito, né? E afeta a família inteira, né? Quando Não uma há pessoa tem isso, dúvida, adoece a família, né? Muitas vezes eu já atendi aqui, por exemplo, a criança passa por um trauma e quem desenvolve o TEPT é a mãe. Né? Por essa questão do medo de perder, que o filho vai morrer. Então, aí se tem algumas outras características de predisposição para depender, então aí acaba desenvolvendo a doença. A mente da gente, às vezes, ela enxerga pior do que foi. Então, às vezes, quem passou conseguiu resolver aquilo dentro de si. Mas quem ficou fora, imaginando o tamanho que foi, não consegue resolver, né? E ainda mais assim, quem já tem uma predisposição e passa por alguma situação traumática com filho. Ai, filho é eu vou te falar, né? Não é fácil, não né? Então aí teve vários casos que eu atendi assim, que não foi nem não foi a pessoa criança que não, mas a mãe, o pai. Parece que é um gatilho, né? Como você falou, a pessoa já tinha uma fragilidade, uma coisa interna que ela conseguia resolver, mas quando vem um acréscimo de alguma coisa de fora, aí deflagra aquilo na vida. Isso.
E isso é tratado com medicamento e É psicoterapia? Isso, tratamento, psicoterapia, né? Psicoterapia é fundamental. Muitas vezes aí são casos que cronificam, então tem uma melhora, mas a gente vê que muitas vezes né, não consegue de novo restabelecer Sim. as funções anteriores, né? Às vezes é uma guinada na vida da pessoa que não volta mais, né? Ela vai para um outro lugar, ela consegue até ter uma vida social de novo, mas não como era antes, né? Ela tem que rever tudo isso. Isso pode ser, pode acontecer por uma doença grave, por exemplo? Pode, Né? Porque a gente pode. pensa em trauma. Pode acontecer por uma doença grave. A causa seria uma ameaça à vida, Tá. que pode ser de uma pessoa muito próxima, querida, como a pessoa, né? Pode ser, sim. Na minha cabeça, isso é assim, meio caso de guerra, Que né? é muito comum. Os estudos que vieram, né, assim, no início para classificar transtornos vieram dos Estados Sim, Unidos, sim. americanos ali na pós-guerra. Eu falo, a minha profissão, a fisioterapia, ela veio de pós-guerra. Ela começou, agora tem outras ramificações, mas os estudos começaram por conta de guerra, né? De amputações. Então tem remanescentes positivos que vêm até dessas coisas tão complicadas, Tem, né? assim como tem, por exemplo, essa questão da resiliência, né? Depois que você passa por uma situação traumática, alguma situação muito ruim, Sim, sim, muitas vezes você volta melhor, né? sim. É o que, Volta mais forte, sim, com mais recursos internos, né, de lidar com as com coisas. mais recursos internos para poder lidar com as situações que vão vir ainda, né? E vão vir, sempre vem, né? Ai, Não tem como, né? Não tem como. Faz parte da nossa experiência da vida, né? Lidar com as coisas e nem tudo é agradável, né? Eu acho que o importante é poder, de certa forma, assim, quando você identifica que algo não está bem e que principalmente quando está trazendo prejuízo para a tua vida diária, então tem alguma coisa que vale a pena, né? Você procurar ajuda para identificar, para tratar, para poder melhorar. Não achar que é frescura. Não achar que é frescura. Por exemplo, ansiedade é algo comum, né? Que faz parte do nosso dia a dia. Sim. Tristeza, não é toda tristeza que é depressão, né? Não é toda ansiedade que vai ser um pânico, uma outra, né? Um transtorno agudo aí e tal. Mas quando esse sintoma persiste, né, por determinado período de tempo, ele é intenso e ele traz prejuízo para a tua vida. Sim, ele diária, te impede de fazer algumas coisas que você quer, né? Que você já não consegue fazer como fazia. Então, é bom já acender a luzinha vermelha e buscar por ajuda, porque algo está acontecendo. E a gente sabe que o tempo para você começar o tratamento, isso influencia bastante para o prognóstico, né? Tudo que você começa a tratar no início, você vai ter um prognóstico melhor. Claro. Então, eu acho que isso é importante e muitas pessoas acabam subestimando ou ignorando ou tendo preconceito porque se trata de sentimentos e emoções. Ou assim, fraqueza, né? Ai, a outra pessoa passou por uma coisa pior que você e você tá ressentindo por conta disso. E aí demoram para buscar ajuda e assim, o tempo faz muita diferença. O tempo faz muita diferença. Converse, né? Converse com o seu médico, com o seu terapeuta, conte o que tá. Ele não vai tratar, mas às vezes ele vai te dar uma opinião mais clínica. Falar, olha, isso seria legal olhar, né? Isso, buscar ajuda profissional no sentido, olha, eu acho que tem algo que não tá legal, que, né,
não estou conseguindo mais fazer as coisas como eu fazia antes, então procurar se orientar, procurar ajuda, eu acho que isso Sim. é uma coisa importante. É importante. Ai, Soraya, muito obrigada por me Eu que receber. agradeço, viu? Muito obrigada. É um assunto tão que permeia tantas as pessoas e às vezes a gente não para ter um olhar mais sério para isso. Então, e desmistificar um pouco essa questão, eu acho que o canabidiol, né, a Sim. cannabis medicinal, eu acho que tem função, agrega, mas não é para todo mundo, não é para todas as indicações, né? Enfim, então Sim, tem boas indicações, tem mas boas. não é a solução do mundo. Não é a solução do mundo, não é assim, muitas vezes usar como adjuvante dos Sim. tratamentos já convencionais e já estabelecidos, então acho que isso é importante. E com orientação, né? Porque veja, a interação medicamentosa, ela precisa ser olhada de uma forma De séria. uma outra forma, É. então não é para todo mundo. Tá. Então é muito importante porque eu acho que como para quem está precisando e ver como, nossa, acho que eu vou, né? Puxa, vai ser a salvação. Sim. Não, não é desse jeito. Então procurar um profissional, procurar se informar direitinho, não ir com tanta expectativa, Sim. né? Então acho que isso Ai, é muito importante. obrigada. Eu que agradeço. Os contatos da doutora Soraya tá passando aí embaixo. E muito obrigada pelas explicações. E aguardo vocês no próximo episódio. Uma boa semana para todos. Até mais. Obrigada, boa semana.